gostaria de conhecer mais sobre o mundo espiritual? Você gosta de estudar esse tema? Ou você quer saber a importância do mundo espiritual e das leis espirituais para mudar a sua vida? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Vem com a gente! Povo abençoado, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal Abençoando Você. Eu sou a Cecília Leles, aqui a gente tem um conteúdo voltado para estudo da espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Então vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre o mundo espiritual. Nós estamos começando agora uma série que eu vou colocar uma playlist aqui sobre o mundo espiritual, porque o entendimento do mundo espiritual, das leis que regem o mundo espiritual, e aplicando ela com sabedoria, você vai ter uma transformação na sua vida. Se você chegou aqui, provavelmente você é uma pessoa que tem um interesse com a espiritualidade, um interesse com o estudo bíblico, mas você quer uma transformação, porque esse canal aqui, o conteúdo aqui é para realmente transformar a sua vida. E aí, o primeiro passo é a gente entender o mundo espiritual. Por quê? Existe uma máxima, uma lei espiritual, que aquilo que ligamos na terra é ligado no céu, e aquilo que desligamos na terra é desligado no céu. Isso está na Bíblia. Então, nós temos esse entendimento, e quando nós o aplicamos com sabedoria, a transformação na vida financeira, afetiva, espiritual, emocional. O que acontece? Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai em Gênesis 1, verso 1, tá? Pega aí sua Bíblia, eu tô abrindo a minha aqui pra gente começar esse estudo. É importante você ter um caderninho, uma caneta, vamos começar esse estudo. Então, é falado assim, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Não está escrito assim, está escrito assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você observou que os céus estão no plural e a terra no singular? Pois bem, nada na Bíblia, tá, pessoal? É à toa. Talvez a gente desconheça, talvez não tenha sido revelado, talvez a gente não estudou bastante. Isso, com relação a céus, a gente pode fazer uma analogia ao que Paulo falou, que ele foi ao terceiro céu. Então, se ele foi ao terceiro céu, é porque tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Pode ter o quarto, o quinto, nós não sabemos, mas nós sabemos que 3 tem. Quando a gente vai ver a passagem de Lucas, aonde ele fala do rico e do Lázaro, ali é mostrado sobre o mundo espiritual, mas no âmbito das pessoas que já morreram, das almas, como que é o mundo espiritual. Ali a gente também tem uma grande pista. A gente observa também que existe, além dos céus, que é o mundo espiritual, esse céu, se a gente for aplicar aos termos da ciência atual da física quântica, são as dimensões espirituais. Então, nós temos aí as dimensões espirituais muito claras, e nessas dimensões é a habitação de seres. Nós observamos quando a gente vai estudar na Bíblia, quando a gente vai lá em Apocalipse, quando bem no início é mostrado para João como é o mundo espiritual, ele fica muito espantado. Ele vê seres diferentes dos seres humanos. Então, nós vemos que lá existem seres com uma conformação diferente da nossa. Nós também descobrimos na Bíblia que existem os anjos, que são seres espirituais, não são seres humanos, não é? Nós observamos também que existem demônios. Demônios são o quê? São castas de anjos que se rebelaram contra Deus e, por sua vez, se transformaram em seres que atuam contra, né, o ser humano aqui na Terra. Nós vemos também a criação do ser humano. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós vemos em toda a Bíblia atos proféticos, nós vemos em toda a Bíblia orações, intercessões, nós vemos no ministério de Jesus, quando ele estava aqui antes da crucificação, cura, libertação. Nós vemos depois da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, poder, autoridade dado à igreja, ao povo de Deus.
E nós vemos promessas nos profetas, no Apocalipse, de grandes moveres espirituais, sonhos, revelações, profecias no fim dos tempos. Então, eu estou dando aqui uma introdução para a gente entender que o mundo espiritual é muito complexo. Nós vemos também que existe a questão da maldição hereditária, tanto quanto as bênçãos geracionais, não é? Nós vamos estar explicando isso nessa série. E como reverter isso? Nós vemos a questão da queda da humanidade e da restauração, do reempoderamento do homem à sua promessa. E quais são as leis, quais são os princípios de batalha espiritual e libertação? Porque não é automático, pessoal. Não é porque a gente é uma pessoa boa, porque a gente está com Cristo, porque a gente crê nele, porque a gente é cristão, que a gente foi batizado, que as coisas vão acontecer de modo automático. E eu vou estar mostrando isso para vocês no próximo vídeo. Então, nós vimos que existem dimensões espirituais, que existe o mundo dos mortos, que existem seres espirituais da luz e das trevas, que são os anjos e os demônios. Nós vimos a princípio que existe moveres espirituais proféticos que nós, seres humanos, podemos fazer tanto para o bem quanto para o mal. Nós vimos também que existem leis, que existem princípios que, quando os obedecemos, nós movemos o mundo espiritual, que tudo aquilo que ligamos na terra é ligado no céu, e tudo que aquilo que desligamos na terra é desligado no céu. E nós vemos também que existem castas de seres espirituais. Enfim, é muito mais complexo. O mundo espiritual, pessoal, porque eu não nasci cristã. E graças a Deus hoje eu sou. Mas eu passei pelo espiritismo, pelo espiritualismo, um pouco pelo ocultismo. E quando eu fui lendo a Bíblia e fui decodificando muita coisa, eu vi que, infelizmente, os filhos das trevas têm mais conhecimento do que os filhos da luz. Por quê? Por causa de Deus? Não, por causa de nós mesmos, que somos o quê? Preguiçosos, nós achamos que é automático, nós não nos empenhamos, mas isso pode mudar. Se você tá aqui é porque você quer mudar. E eu quero deixar para vocês uma palavra, um ensino, uma lei espiritual, que a busca do conhecimento, ela traz bênção. E o ato de estagnar e não buscar o conhecimento traz uma maldição. Isso é uma lei espiritual. Então, você está aqui buscando esse conhecimento, você já está no cumprimento profético dessa lei espiritual. Está em Oséias 4:6. As pessoas conhecem só a primeira parte, só que nós vamos ler tudo. Então, acompanhe comigo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A gente conhece esse, mas vamos continuar lendo. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, o que nós vemos aqui? Nós sofremos por falta de conhecimento. Ele não está falando aqui de pessoas que não são de Deus. É o meu povo, é Deus falando com o povo dele, para o profeta Oséias. E por que o povo sofre? Porque ele rejeita o conhecimento. Porque não estuda, não quer aprimorar, não quer aprofundar. Aí, a partir da hora que a gente rejeita o conhecimento, não estuda, não aprofunda, não pratica, não conhece tudo aquilo que Deus destinou a nós, ele nos rejeita. Para que não sejamos sacerdotes diante de mim. O que é um sacerdote? É aquele intercessor, aquele intermediário, aquele que realiza o mover espiritual na terra. Eu e você, em Cristo, somos chamados a uma posição de autoridade, uma posição de mover espiritual grandioso. Nos próximos vídeos eu vou estar te explicando por quê. E mais, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, esse conhecimento desse sacerdócio é o conhecimento das leis espirituais, as leis que regem tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico.
E, inclusive, quando a gente rejeita, quando a gente não exerce o nosso sacerdócio, Deus esquece dos nossos filhos. Ou seja, é uma consequência geracional. Tanto no negativo, quanto não se busca o conhecimento, tanto quanto no positivo. Quando se busca o conhecimento, existe uma bênção para os nossos filhos. Então, você que está aqui, não é só para a sua vida que será abençoada, não, mas é dos teus descendentes, tá? E nós somos chamados para ser reis e sacerdotes em Cristo. O que é um sacerdote? É aquele profundo conhecedor das leis espirituais, um filho de Deus que vive aqui na terra com toda a autoridade, com todo o poder a qual fomos destinados. Eu e você fomos destinados a ser instrumento de transformação das nossas vidas, em primeiro lugar, para melhor, e da vida dos nossos familiares, do nosso país e do mundo. Acompanhe o próximo vídeo dessa série. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Veja também as outras playlists do nosso canal. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.